do Bertozzi, você já tem um favorito, Léo? Gente, por uma questão de elenco, de investimento, acho que é impossível não falar Flamengo, né? Acho que a diferença talvez seja como a gente perceba o Vasco, né? No começo do ano passado a gente via o Vasco voltando à Série A, com algumas apostas mais ousadas, mas um elenco no geral modesto, e o Vasco e o Flamengo acabaram próximos na tabela do Brasileiro, né? O que mostra, por um lado, como o ano do Vasco foi excelente, pelas perspectivas que havia, e o do Flamengo foi bem decepcionante. Mas o Vasco, ele além de estar numa disputa ainda de poder, né, uma coisa que vai para os tribunais provavelmente, o Vasco divide as atenções com as primeiras fases da Libertadores. Então, o Vasco, ele estando no meio do estadual ali das primeiras rodadas, e boa parte dele pode ser como o Botafogo ano passado. Quer dizer, o Botafogo apostou tudo em chegar longe na Libertadores, e não dá para dizer que foi uma aposta errada pela Libertadores que o Botafogo fez. Eu acho que o Vasco pode fazer um caminho semelhante nesse sentido. Uma competição que o time está voltando a disputar e fez um bom trabalho se classificando para ela. O Fluminense está passando por uma reformulação severa de elenco. Agora essa dúvida aí sobre o Scarpa. Botafogo perde o Jair, então ele tenta dar uma continuidade ali de modelo de trabalho, mas a gente não sabe muito bem como vai funcionar. Então, claro que o Flamengo tem essa interrogação sobre o Rueda, mas ficando ou não o Rueda, o Flamengo ainda tem um elenco mais badalado, os melhores jogadores. Então, eu entenderia que ele parte na frente. Embora também esteja na Libertadores, ele só vai estrear na Libertadores lá na frente, né? Então, ele pode se dedicar bastante ao campeonato estadual nesse primeiro trecho, pelo menos. E aí a gente tem aí o Flamengo de 2018. Ninguém chegou, o Conca saiu e tem esse time base com o Diego Alves, Pará, Hever, Juan e o Trauco, Coelá, William Arão, Diego, Everton Ribeiro, Paquetá, Everton, Guerreiro, que também é uma interrogação. A gente não sabe quando o Guerreiro vai poder voltar a jogar, se agora no começo ou só depois, quando acabar essa punição dele. Abril, né? Que seria em abril, né? Ou Viseu. Se ele for absolvido agora, ele já joga em fevereiro, Nicola? Sim, porque a tendência, o que dizem os advogados do Guerreiro, que ou a punição vai ser extinta, ou a punição cai para 3 meses. Ele já cumpriu. Ele começou a cumprir em novembro, dezembro, janeiro. Então, em fevereiro ele passa a estar à disposição. O Flamengo aposta nisso. Ainda assim, busca 4 reforços, um lateral esquerdo. Poderia ser o Zeca, embora a negociação está mais difícil do que se imaginava. O zagueiro é o Pablo. Um volante que é o Wallace. Depois a gente pode falar sobre a disputa entre Flamengo e Atlético Mineiro pelo Wallace. O Wallace embarcou para a Espanha e o Flamengo também busca um centroavante. E aí, quando vocês veem aí essa tela do Flamengo, ainda assim os reforços que a gente imagina que vai chegar, vocês acham que o Flamengo é um time ou o melhor time lá do Carioca? E vocês acham que está mais perto do Carioca, do título? Eu acho que ele é o melhor time do Rio. Disparado, não quer dizer que vai ganhar, mas eu acho que o elenco é muito melhor do que os outros e é um dos melhores do Brasil. Perde para o Palmeiras e acho que ele briga com o Cruzeiro atualmente, nesse começo de temporada. Aquele lugar que era Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, hoje seria Palmeiras, Flamengo e o Cruzeiro nesse início de temporada. Acho que isso não tem dúvida. Eu só acho que a diferença de elenco do Palmeiras para os rivais de São Paulo é até maior do que do Flamengo em relação aos seus rivais no Rio de Janeiro. Mas, sem dúvida nenhuma, quando você olha para o time, tem um favoritismo claro. E a surpresa, como o Léo falou, é o Vasco. O Vasco terminou o ano muito bem, tem a estabilidade do treinador, do Zé Ricardo, tem a instabilidade da Urna 7, da Urna 7 em sua diretoria, mas que parece, isso vem desde o ano passado, me parece que o time conseguiu ali, de alguma maneira, se blindar em relação a isso e terminou o ano surpreendendo e jogando um bom futebol. Então, eu acho que o Vasco está à frente dos outros dois, daí Fluminense, pela questão do desmonte do seu elenco, e também o Botafogo, porque perdeu o seu comandante, seu principal nome do Botafogo na temporada foi o Jair Ventura. E saíram jogadores importantes também, né, Maurício? Como o Bruno Silva, né? Roger. O Roger também. Vitor voltou para o Palmeiras, enfim. Então, acho que Botafogo e Fluminense estariam no mesmo patamar ali na terceira colocação, no meu entender, em relação a favoritismo ao título do Carioca. E aí, quando a gente fala de Flamengo e a gente mostra aí que não chegou nenhum
nenhum reforço até agora, e aí todo mundo pensa, porque o Rueda não tá, então não tem como trazer o reforço sem o Rueda, sem o Avaduele. Isso já foi resolvido, né? E essa conversa, ela já existiu antes mesmo do Rueda sair de férias. Então, há um planejamento, já havia um planejamento antes, eles já haviam conversado sobre reforços e agora a diretoria deve estar trabalhando para isso, não é isso, Nicola? Certamente então, está. não é porque o Rueda ainda não definiu a vida dele que não chegou nenhum reforço, tá? Não, os reforços que o Flamengo busca são reforços que cheguem para ser titulares. Por isso, da dificuldade da negociação. A negociação com o Pablo, por exemplo, ela envolve 3 milhões de euros. O Flamengo tenta barganhar, tenta fazer com que o Bordeaux aceite um valor menor, ou que o Flamengo não tenha de comprar 100% dos direitos econômicos do zagueiro, ou então até, no melhor dos mundos, consiga um empréstimo. A questão do Zeca. O Flamengo, num primeiro momento, se acertou verbalmente com o Zeca, que queria chegar a um acordo com o Santos para tentar ter o jogador sem correr o risco de em caso de vitória do Santos no processo entre Santos e Zeca, para que o Flamengo não fosse punido com o pagamento da multa rescisória de 50 milhões de reais. Num primeiro momento, não houve acordo entre Santos e Flamengo. O Santos pediu alto, o Santos queria atacantes titulares do Flamengo, entre eles o Viseu, e aí, a partir daí, não deu negócio. Até imagino que o Flamengo vá procurar o Santos para uma segunda roda de negociação. O volante Wallace. Primeiro, o Hamburgo precisa se decidir se aceita emprestar ou não o jogador. A ideia de vendê-lo era a primeira ideia do Hamburgo, só que nem Flamengo nem Atlético tem condição de pagar algo em torno de 10 milhões de euros, que foi um investimento feito pelos alemães. O Wallace nem havia viajado, Marcela, no dia 26, que era a data prevista para a reapresentação do elenco do Hamburgo. O Hamburgo não está na Alemanha, o Hamburgo faz pré-temporada ou intertemporada na Espanha, em Jerez de la Frontera. E aí, no dia 26, o Wallace não foi porque a esposa dele, com 8 meses de gravidez, ela está passando por uma gravidez de risco. O Wallace conseguiu adiar a ida dele e embarcou ontem para Jerez de la Frontera com a vontade, com a convicção de tentar convencer os dirigentes do Hamburgo a liberarem ele por empréstimo, ou para o Atlético ou para o Flamengo. E aí a negociação do atacante também é uma negociação difícil, porque o Flamengo já conversou com o Aloysio Boi Bandido, salário altíssimo, conversa com a Inter de Milão pelo Gabigol, outro cara na casa de R$1 milhão. Então são investimentos pesados, são investimentos altos. O Flamengo está medindo bem as possibilidades, barganhando, discutindo para ver se consegue uma redução. E só sobre a enquete, para mim, no Rio de Janeiro, há a maior diferença entre o favorito para o título e os demais. Para mim, o Flamengo é mais favorito ao título do que o Palmeiras em São Paulo, é mais favorito ao título do que o Grêmio no Rio Grande do Sul, é mais favorito ao título do que o Cruzeiro em Minas Gerais.